Então aqui continuando ainda sobre algumas configurações da linha Spectra, né, SP, né, SP4000, 6500, 6000, 7000, tá? As MG também, tá? Então é o seguinte, configuração de tempos. Que tempos que são esses? Tempo de saída partição 1, ou seja, aquela no qual a gente digita a senha para armar e ele vai te dar um tempo em segundos, tá? Para que você saia do local sem que dispare. Então, o tempo da partição 1 é seção 745, tá? 746 para a partição 2, tá bom? Tempo de entrada. Tempo de entrada é aquele no qual, quando o sistema está armado, a hora que você vai entrar e passar por um sensor que está configurado como temporizado, ele vai te dar um tempo até você chegar no teclado e desarmar sem que dispare. Então, para a entrada 1 é a seção 710. Na sequência, né? Entrada 2, 711. Outra coisa que nós temos aqui, o pessoal pede muito, é a questão do tempo de sirene. Caso precise, ele é em minutos, tá bom? Ok, então vamos para a prática. Então aqui a gente vai fazer algumas alterações referente a tempo de entrada, na verdade tempo de saída, tempo de entrada e tempo de sirene. Então eu vou entrar mais de programação, que é o Enter, 4 vezes o 0. Tá? Então para o tempo de saída, partição 1, seção 745, eu vou colocar aqui 015. Ele automaticamente pulou para a seção 746, tá? Então não preciso digitar 746, que é o tempo de saída partição 2. Vou repetir, 015. Também, se não configurar, não tem problema. Ele pulou para a seção 747. Não nos interessa para o momento. Então vamos lá, seção 710 agora é o tempo de entrada 1. Eu vou colocar aqui 008, 3 dígitos. Todos eles são em segundos, ok? E automaticamente pulou para a seção 711, que é o tempo de entrada 2. Vou colocar também 008, mas também, se não quiser configurar, não tem problema. E temos o tempo de sirene, tá? Que é a seção 747. Vou colocar aqui 002, como se fosse uma residência para caso disparasse, diminuir o incômodo com relação aos clientes, ok? Os vizinhos, no caso. Então, beleza, é isso. Bom, vamos fazer um teste aqui. Se deu tudo certo, eu vou armar a central. Apenas digitar a senha. No caso, vou utilizar a senha mestra. Ele vai contar o tempo que foi configurado. Ok. Tá, vou desarmar. Então, teve o tempo configurado certinho, ok? Então, é isso para o momento. Então aqui é uma coisa que é interessante, toda vez que a gente finalizar uma instalação da linha SP ou MG, que seja, né? É muito importante a gente entrar na programação e fazer o 955. Na verdade, apesar de estar escrito busca de módulos, além dele buscar novos módulos, né? Se de repente eu liguei, que nem eu estou fazendo aqui em bancada, ligando uma central com determinado teclado, com determinado módulo IP, e de repente a central vai para uma outra instalação, tá? Então ela vai ficar acusando a falha, né, a ausência desse teclado, do teclado e do módulo IP que estava conectado. Então assim que eu finalizar a programação, eu preciso fazer esse 955 que vai buscar módulo e aquilo que ele identificar como ausente, ele já elimina. Senão pode ter vários problemas de envio para o monitoramento, para o aplicativo de falha de módulo, tá bom? Vamos fazer isso na prática. Outra coisa, quando eu terminar de configurar toda essa central, é uma coisa que é muito interessante, é entrar em modo de programação e fazer 955. O que é isso? Às vezes eu liguei essa central com determinado teclado, levei para instalação, liguei outro teclado, ou coloquei um módulo expansor para teste, depois tirei, enfim. A hora que eu faço esse 955, ele vai fazer um scan, procurar tudo que está ligado entre positivo, negativo, green, yellow,
E se não tiver nada a mais conectado, mas estiver constando na memória, ele vai limpar. Se eu não fizer isso e caso a central fique reconhecendo um módulo que estava ligado antes, ele vai ficar mandando para o monitoramento, né, para a empresa de segurança, falha de módulo. Em alguns casos, fica mandando falha, restauração de módulo, tá bom? Então, é interessante se fazer isso. Então aqui vamos aprender como é que se faz o ajuste, né, de horário numa central SP ou MG, tá? Então a qualquer momento, tá, eu posso digitar a tecla TBL, tá? Em alguns casos vai estar PRBL, né, problema. TBL do inglês de trouble, tá? Então depois de TBL ou PRBL, 8, e depois eu vou inserir as horas, 2 dígitos para hora e 2 dígitos para minuto, ok? Se por acaso for antes das 13 horas, tá? Ele vai aparecer a tecla 1, 2 e 3 para digitar. A gente indica que digite 1 para indicar 24 horas, ok? Mas lembrando, se for a hora chegar às 13 horas, porque a hora que eu indicar 13 horas alguma coisa, ele já entende que é um formato 24 horas, ok? Depois, lembrando, para SP4000 não há a necessidade de entrar com informação de CAM, PM, ou seja, não precisa digitar 1. Tá, então situação normal, novamente, TBL mais 8, hora, né? Ou seja, 2 dígitos para hora, 2 dígitos para minuto. Caso seja antes das 3, digita 1, porque vai aparecer lá para entrar com 1, 2 ou 3, você digita 1 para formato 24 horas. Entra com um ano, né? Vamos supor 2021, mês, né? Vamos supor, sei lá, 05, e dia, vamos supor, sei lá, 22, ok? E aí, salva. E caso você tenha o problema 8, com isso você resolve o problema 8, tá bom? Então aqui eu vou fazer o ajuste do relógio. No caso aqui, ó, vou digitar TBL. Ele está me acusando uma falha 2, que na verdade é a falha que está sem bateria, tá? Não liguei. E 8, que significa relógio. Então, o que acontece? Esse aqui, obviamente, eu coloco a bateria, passa coisa de 1 a 2 minutos, ele vai restaurar. Aqui o 8 eu preciso ajustar o relógio. Ainda, então, em TBL, tá? Eu vou até repetir, clear. Pensa aí. Alguns teclados, né, em vez de aparecer clear, vai aparecer apagar. Então, para mim ajustar o relógio, TBL, já apareceu 8, eu vou digitar 8. Vou entrar com as horas. Tá? Vamos supor que seja 10h35. O que acontece? Nesse momento aqui, tá? Não são todas as centrais. No caso SP4000, especificamente, não aparece isso. Mas, no caso SP5500, 6000, 7000, MG 5050, 5000, tá? E já vão aparecer isso aqui. Isso aqui está perguntando se eu quero AM, PM ou, no caso, indica 24 horas. Eu vou colocar 24 horas. Detalhe, se for após as 13 horas, então se eu tivesse colocado o horário 13h30, 14h30, 21h30, ele não ia aparecer porque automaticamente ele entendeu que você já entrou com 24 horas, ok? Então eu entrei com horário, indiquei então 24 horas, agora eu vou entrar com ano. Vou colocar aqui 2021, mês 05 e dia 22, certo? Então eu não tenho mais o problema 8, ok? O 2 porque está sem bateria, bem? Então beleza.